Queridos irmãos e irmãs, neste Dia Nacional da Bíblia, gostaria de recordar e exortar aqueles que ainda não leram neste mês de setembro a carta aos Gálatas, que ainda dá tempo até o final do mês, alguns dias, para tomar o seu Novo Testamento em casa, pedir ao Espírito de Deus que lhe dê a sabedoria, o entendimento, a graça de compreender o ensinamento do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia, que é o tema e o texto proposto pela Conferência dos nossos bispos do Brasil para este ano de 2021. E aqueles que já releram, leiam, releiam, a palavra é sempre nova, a palavra é sempre uma graça na vida daqueles que humildemente se colocam na escuta da palavra de Deus. Se possível, convide mais alguém, não faça a leitura apenas sozinho, mas com outra pessoa, no seu ambiente de trabalho, na sua família, buscando juntos viver segundo os ensinamentos do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina hoje? Primeiro, o Salmo nos recorda que o Senhor, na sua santidade e na sua perfeição, nos chama a participar de sua vida. A gente não tem nem muito como explicar esta grandeza da bondade de Deus. A gente não fala da bondade de Deus. A gente experimenta a bondade de Deus. E a bondade de Deus se revela naquilo que é mais cotidiano, aquilo que é mais prático do dia a dia. E aí então o salmista, ele canta e ao mesmo tempo exorta seus irmãos e irmãs a buscar a sabedoria da vida na lei, nos mandamentos e na palavra de Deus. Por que a nossa sociedade está tão confusa? Por que há tantas divisões? Por que há tantas polarizações? Por que há tanta injustiça e tanta miséria, tanta violência? Porque nós desprezamos a palavra de Deus. Porque nós desprezamos os mandamentos de Deus. Tudo se ordenaria se Deus ocupasse de fato o primeiro lugar na nossa vida pessoal e nas nossas relações interpessoais. E é isto que o Salmo exorta: a guardar a palavra na prática cotidiana. E como nós podemos viver a prática da palavra? Então a primeira leitura e o Evangelho nos mostram. Josué diz a Moisés: ordena que eles se calem, aqueles dois que não estavam na tenda do encontro, mas que estavam distantes no acampamento, mas que tinham recebido o Espírito de Deus da mesma forma como aqueles 70 que estavam junto com Moisés. E ali tem um belíssimo ensinamento. Se a gente gravar isso, a gente tem uma atitude diferente a partir de hoje. Josué
achando que estava agradando a Deus e agradando a Moisés, ele diz: eles não estão aqui conosco, que se calem. E Moisés, na sua sabedoria, sabe que ninguém pode calar o Espírito de Deus. Moisés, na sua sabedoria, compreendeu neste sinal de que o Espírito foi dado também a alguns que estão fora da tenda do encontro. E Moisés dá a sua instrução: você tem ciúme? Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Vejam a profundidade deste ensinamento na boca de Moisés. Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. É um anúncio daquilo que na nova aliança se vive de forma plena. Por meio de Cristo morto e ressuscitado, nós recebemos o Espírito de Deus. E uma das grandes tragédias da vida cristã é quando aquele que se diz cristão ignora que é habitado pelo Espírito Divino. Quantas pessoas são batizadas, mas ignoram que são habitados pelo Espírito de Deus? Se tem alguém aqui nesta assembleia, ou que nos ouve pela internet, e que ignora que é habitado pelo Espírito de Deus, é tempo de despertar para esta verdade. E Jesus também diz a João, quando João vai dizer: nós encontramos alguém que em teu nome expulsa o mal. João esperaria uma resposta, talvez de Jesus: você fez bem em mandar calá-lo, você fez bem em proibi-lo. Mas não é essa a resposta de Jesus. Como Moisés, Jesus reconhece que em todo ato de amor, de bondade, em toda ação que combate o mal, está por trás o Espírito de Deus. E nós cristãos católicos que aprendemos na nossa catequese que o Espírito de Deus age pelos sacramentos, e é verdade. E se alguém ainda não tem isso claro, é hora também de retomar esta consciência na vivência prática dos sacramentos. Quem se alimenta com o corpo e sangue de Cristo permanentemente é renovado na graça do Espírito. Quem se confessa regularmente é renovado na graça do Espírito. O casal que reza junto, ou que um reza pelo outro, pela graça do Espírito se renova a aliança matrimonial, conjugal, o dom da família. É sempre o Espírito de Deus. Mas, queridos irmãos, cuidado. Porque se é verdade que o Espírito de Deus age pelos sacramentos, é também verdade que o Espírito de Deus age por onde quer e como quer. E o Espírito de Deus não precisa pedir licença nem para você nem para mim para agir onde Ele quiser. E mais, ainda que a igreja seja o sinal do reino de Deus na humanidade, o Espírito de Deus age fora dos limites da igreja.
E isso nem todo cristão católico aceita. Mas isso é teologia mais autêntica que vem da Igreja Antiga. Não é uma coisa que veio agora com o Vaticano II, como alguns pensam. A Igreja é conduzida pelo Espírito e está a serviço do reino de Deus na força e na graça do Espírito. Mas a Igreja não é dona do Espírito de Deus. A Igreja não tem o monopólio do Espírito de Deus. Ainda que sejamos sustentados por Ele. Não somos nós que possuímos o Espírito, é o Espírito que nos possui. Se a gente entendesse isso. E é na graça do Espírito que levantou Jesus entre os mortos e que habita em nós, como diz o apóstolo Paulo, é que a nossa vida pode ser transformada e renovada. E aí então, nós compreendemos as consequências da ação do Espírito na nossa vida concreta. E nós temos aqui o exemplo da carta de Santiago, que denuncia que o salário dos trabalhadores não é pago e que aqueles que possuem e acumulam bens e riquezas destroem a vida de seus empregados. E que o acúmulo de riquezas destrói as relações sociais e as relações interpessoais. E que os bens, como diz a doutrina social da Igreja, os bens que existem no planeta têm destinação universal. Os bens que existem na Terra, colocados por Deus, têm como destinatários todo o gênero humano. E a Igreja também ensina que nós temos direito à propriedade privada. Isso é um direito. Está na Escritura e está na doutrina social da Igreja. Mas como nos ensinou o Papa João Paulo II, sob toda, e escutem, não sou eu que falo, é o magistério da Igreja, é o Papa João Paulo II, que muitos têm grande devoção, que rezam diariamente pedindo graças ao Papa João Paulo II. Pois este Papa, na sua encíclica, ele escreveu 13 encíclicas sociais, ele afirma: sob toda propriedade privada recai uma hipoteca social. Sob toda propriedade privada recai uma hipoteca social. O que significa isso? Que o usufruir dos bens, frutos do nosso trabalho, com o suor do nosso trabalho, não pode ter um horizonte exclusivamente no nosso benefício. Os bens devem estar a serviço da humanidade. Ainda que nós os administremos como propriedade particular e pessoal, não podem jamais perder o horizonte da busca do bem comum e do senso comum. Hoje, em nosso país, há grande miséria porque temos um sistema econômico que privilegia o lucro em detrimento da vida humana. E enquanto os pobres se empobrecem, os ricos ficam mais ricos. E o pior, convencem toda a população que para sanar o problema social no país é preciso tirar dos pobres o pouco que tem. E a classe média, que muitas vezes tem pouco cérebro, cai nessa armadilha. Recomendo que leiam a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Leia, se instrua, saia da ignorância, não fique com
as instruções que tem na internet, que querem que você continue mais ignorante. Saia das falsas notícias. Saia das fake news do WhatsApp e da internet. Alimente-se com o que é sólido, com o ensinamento da igreja, com a palavra de Deus que liberta e que dá vida nova, e que é capaz de nos converter. E será o Espírito de Deus que nos dará a coerência e a força de arrancar o nosso olho se nos leva a pecar, a nossa mão se nos leva a pecar, o nosso pé se nos leva a pecar. É claro que isso é uma linguagem metafórica, né? O que Jesus está ensinando? Arranque da sua vida aquilo que te impede de servir e amar a Deus e amar o próximo. Corte enquanto é tempo. Renove a sua vida no amor a Deus e no amor ao próximo, na promoção da justiça, da verdade e da paz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.